Deixa eu perguntar uma coisa, sinceridade pastoral. Quem que é ansioso aqui? Quem que é crente aqui? Levanta a mão. É crente e é ansioso? Pastor do céu. Deixa eu provocar você um pouquinho. Vocês me conhecem, né? Vocês acham que o pastor é ansioso? Sim ou não? 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 É ansioso, meu amor? Não? Vocês que pensam. É que vocês não estão no meu couro, como diz, né? É que vocês não estão lá do meu lado nas noites longas, madrugada comprida. É assim também com vocês ou não? Tem gente que diz por aí que o crente não pode ser ansioso. Como que não pode, né? Você acha que a gente é ansioso porque quer? Não é. Não é ansioso porque quer. Se eu disser assim, ó, a partir de hoje não vou ser mais ansioso, acabou. Resolve? Resolve, né, irmão? Já tentou, né? Quem já tentou? Irmãos, a pessoa do mundo, o incrédulo, ele ser ansioso é uma coisa. O crente ser ansioso é totalmente diferente. Quando Jesus ele fala aqui de ansiedade em Mateus 6, ele não está falando para o povo do mundo, ele não está falando para os incrédulos. A pergunta é, para quem que ele está falando aqui nesse texto? Para quem? Os discípulos. Ele está falando com crente? Tá. Ele está falando com gente que ama a Deus? Sim. E são aqueles que estão ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que há de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que alimento e o corpo muito mais do que as vestes? Jesus continua. Observai as aves do céu. Aí ele começa a dar os exemplos, né? Mas o que é ansiedade, irmãos? Antes de nós avançarmos nos textos, nós precisamos entender algo muito importante, porque segundo a psiquiatria, segundo a psicologia, a ansiedade, em certo nível, ela é normal. Ela é uma reação necessária, é uma adaptação humana. A ciência diz que a ansiedade ela funciona como um sinal de alerta, que prepara o indivíduo para lidar com os perigos. Então, por exemplo, você está lá, morando lá no meio do mato, lá no campo, e ali então surge você tinha que ficar meio esperto. Porque se tinha leão por perto, o leão podia pegar você a qualquer momento. Então você vê como que é uma questão, você tem uma ansiedade até um certo nível, que é uma preparação do indivíduo. É você ficar meio ansioso, ficar ligado, ficar esperto. Por quê? Para lidar com o perigo. Se surgir o perigo, você não está desprevenido, não está despreparado. Então o problema não é ficar ansioso, o problema é quando a ansiedade deixa de ser um alerta. E aí passa a ser um controle para a vida da pessoa. Ela assume o controle. Freud dizia que a ansiedade está na base de todas as neuroses. E o dicionário médico define a ansiedade como assim, o dicionário médico ele fala assim: apreensão de perigo e temor, acompanhado de inquietação, tensão, taquicardia, falta de ar, sem estímulo claramente identificado. Do nada, não tem nenhum leão te perseguindo, nem olhando para você. Ou seja, a pessoa está mal, mas nem sempre ela sabe explicar o porquê. Por que está assim? Não sei. E é exatamente, irmãos, esse tipo de ansiedade que Jesus, olha só, está tratando aqui. Jesus ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui a ansiedade, irmãos, ela é definida como uma ansiedade de sobrevivência. Diga comigo assim: sobrevivência. Porque no tempo de Jesus, irmão, qual que era a preocupação deles maior?
era comer, o que mais? Vestir. Não era garantido isso. Hoje é diferente. Hoje a ansiedade mudou de nome. Hoje ela se chama conta para pagar, ela se chama emprego, ela se chama família, ela se chama saúde, futuro, filhos. É assim. Hoje a ansiedade não grita assim, olha, vou passar fome, porque naquele tempo era assim. Hoje ela sussurra diferente. Hoje ela sussurra assim, e se faltar? Hoje a ansiedade ela sussurra assim, ó, e se der errado? Ela sussurra assim, e se eu não der conta? Olha só, essa palavra ansioso no grego, vamos partir para a Bíblia agora. Essa palavra ansioso no grego, ela vem do termo que significa distrair ou dividir. A ideia, irmãos, dessa ansiedade é o quê? É uma mente puxada para vários lados ao mesmo tempo. Quem é ansioso aqui sabe. A mente, ela cria possibilidades. Ela cria cenários. Ela cria tragédias. É assim. Qual que é a sua ansiedade hoje? O que você está acordando de madrugada pensando? Na igreja? Não tem pouca gente na igreja. Aí que o trabalho, chamaram atenção lá no trabalho. É o boleto de amanhã. Amanhã é segunda, né? Tá meio perdido. Amanhã é segunda, hoje é domingo, tá certo. Porque sexta-feira foi segunda também, né? Porque quinta-feira teve culto e quinta-feira foi feriado, né? Aí parecia sexta-feira uma segunda-feira, mas hoje não, amanhã é segunda de verdade, é domingo de verdade. É como o boleto da segunda-feira. O que você acorda? Você pensa, você tenta tirar a cabeça daquilo lá e daqui a pouco você está pensando naquilo. Você sabe que teve um tempo aí, um dia aí que eu fui fazer o culto de ação de graça lá em casa, eu fui buscar água com gás lá no mercado de São Morte, fui dar ré e esbarrei num carro lá, né? E um carro caro. E aí a gente fica naquela apreensão, né? E agora, né? Aí o rapaz, não, vou deixar, vou fazer o orçamento, mas aqui você precisa trocar essa porta aqui é caríssima. Aí eu já fiquei meio assim com o camarada. E aí demora uma semana para fazer aquele orçamento, né? E a gente fica com a expectativa, porque aí a gente pergunta pro Google, quanto custa uma porta da Sportage? Aí o Google fala, é na média de R$4.500. Aí você fala, poxa vida, né? Aí você fica, será que vai ter que trocar a porta? Será que eu vou ter que desembolsar R$4.500? E o meu também que eu tenho que arrumar? É só uma reladinha. Aí você fica à noite, você está dormindo, você acorda. Aí você lembra o quê? Da porta. Aí passa uma semana, Deus vai provendo, né? Mas você vê como que Deus vai provendo todas as coisas? É que Ele fala que Deus é provedor. Ele fala assim, ó, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Jesus está dizendo, olha, a vida não se resume às necessidades físicas. Apesar de que a nossa mente ela é puxada para todas as situações. Você não está no presente, você está lá no futuro. Isso é ansiedade. E nós, irmãos, nós reduzimos a vida a comer, beber, vestir, pagar conta, sobreviver. Sobreviver. Mas a vida, irmãos, é muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais significativa. Sabe por quê? Porque nós não estamos simplesmente aqui para comer, beber, vestir, pagar conta e sobreviver. Não. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está ao léu passando por aqui. Não. Deus está te aperfeiçoando. E Deus tem algo poderoso para a sua vida. Só que você precisa virar a chave assim e falar assim, olha, eu tenho que sair de dentro dessa caixa. Eu tenho que virar essa chave e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Pastor, por onde que eu começo? Irmãos, começo confiando em Deus. Começa
ouvindo o Espírito Santo de Deus. Deixa Deus agir através da sua vida para com as outras pessoas. Deixa Deus tratar a sua vida naquilo que precisa ser tratado, porque aquilo que você é tratado com Deus, Ele vai usar você para abençoar e ajudar outras pessoas no mesmo tratamento. Então você passa por um problema hoje, Deus trata, Ele te conserta, amanhã vai trazer pessoas com o mesmo problema para você ajudar a tratar e consertar aquelas vidas. Olha só, versículo 26, acompanha aí na sua Bíblia, ele diz assim, ó: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. O vosso Pai Celestial as sustenta. E aqui, irmãos, introduz o que é a paternidade de Deus, porque nós temos que ter essa identidade em nós, que por vezes o inimigo tem tentado tirar, irmão. Tem gente que não sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. E nós temos que saber de onde nós viemos de Deus. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. Estamos passando um tempo do reino aqui. E para onde nós vamos? Nós vamos para a celestial Jerusalém, que vai ser aqui na terra um dia. O reino de Deus. Estamos buscando o reino de Deus. Estamos lutando pelo reino de Deus. E Deus, Ele fala assim: olha as aves do céu. O vosso Pai Celestial as sustenta. E se Deus, Ele cuida da criação, imagina dos filhos. Quem aqui que é filho de Deus? Levanta a mão. Sabia que você é filho de Deus? Às vezes você não teve um pai paterno presente, ou nem conhece o pai. Mas Deus, Ele é o seu Pai eterno. Ele é o seu Criador. E você tem um Pai que cuida de você, mesmo que você não o sinta presente a todo momento. Mas Ele está presente. E se Deus, Ele cuida da criação, imagina como que Ele cuida dos filhos. E você é um filho. Então, irmão, você tem que ter no seu coração, para você poder vencer essa ansiedade, esse argumento que Deus é Pai. Fala para o seu irmão, fala: Deus é teu Pai. Deus é teu Pai. Então, irmãos, a ansiedade diminui quando a gente entende que Deus é Pai, que Pai cuida e que Pai provê. Aleluia. E Ele faz isso, irmãos. Tanto é que nesse tempo lá de uma semana para fazer o orçamento da porta lá do carro, o que aconteceu? A Márcia pegou e falou: amor, eu tenho que ir lá na caixa para acertar os negócios lá, ver o gato. Chegou lá na caixa econômica lá, a Márcia foi ver lá, o cara puxou o extrato lá, falou: tem um valor aqui, um X para você retirar aqui. A Márcia olhou e falou: mas do que é isso daí? Eu não sei. Fomos puxar extrato, irmão, puxamos o extrato de 1 ano e meio para trás, não descobrimos o que era o negócio que estava lá na cara da conta da Márcia, de algum ano para trás aí. Aí você vê assim, uma providência de Deus cuidando. Por quê? Falei: puxa, a Márcia ainda falou: olha só, aconteceu o ocorrido, Deus livrou, abençoou, não foi nada pior, não foi nada complicado, não matou ninguém, não machucou ninguém, mas assim mesmo, né? Teve danos materiais, mas Deus cuidou de todas as coisas. Aí o rapaz vai lá e faz o orçamento, por final, ficou lá R$350 para arrumar, fez só um martelinho de ouro lá que puliu, ficou bom. E aí eu preocupado, né? Eu não dormia à noite às vezes. E ali então Deus vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando na nossa vida. E aí Deus mandou lá umas 4, 5 vezes a mais, né? Deu para arrumar o outro carro, deu para arrumar meu carro, Deus. E o dinheiro estava lá na conta e eu nem sabia que estava lá. Sabe como que Deus, Ele provê todas as coisas? Eu falo, irmão, quando Deus ele vai agir na vida dele, Ele já sabe. Ele já sabia que aquilo ia acontecer, já sabia que ia ficar ansioso, já sabia que eu ia precisar do dinheiro para arrumar o carro. E já estava lá na conta, eu só não sabia que estava lá na conta. A providência de Deus, irmãos, ela já está sobre a sua vida. Às vezes você não sabe de onde vai vir, como vai vir, mas ela já está lá. E Deus vai usar alguém. Se Deus não usar alguém, Ele mesmo te abençoar. Ele vai abrir a porta, ou Ele vai fechar a porta. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, e essa questão de todas as coisas, as coisas boas, as coisas que nós achamos que é ruim, mas nós temos que ter no nosso coração que Deus, Ele é o provedor e que Ele está cuidando da nossa vida. Olha só o verso 27, vamos continuar aqui, ó. E qual de vós poderá,
com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura. Ele fala assim, ó, quem de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado à sua vida? A ansiedade, irmãos, ela não muda as circunstâncias, não resolve o problema. Ela só cansa a gente, só cansa. Ela não acrescenta tempo, não traz solução à ansiedade, não produz crescimento. Mas o nosso Pai sim. Não crê, irmãos, você vai ficar ansioso, tem que saber, mas isso não vai resolver em nada. Você se apavorar não vai resolver em nada. Quarto argumento, versículo 28 e 30, diz assim, ó: e quanto ao vestuário, por que andais ansioso? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, irmãos, foi top, hein? Em toda a sua glória, o homem mais rico do mundo, Salomão, se vestiu como qualquer um deles. E olha que ele era o homem mais rico do mundo. Ele fala aqui dos lírios, que nem Salomão se vestiu como os lírios. Aleluia. Se Deus ele veste aquilo que hoje existe e amanhã desaparece, irmãos, quanto mais você que é eterno. Ele fala assim, ó, homens de pequena fé. A ansiedade, irmãos, ela não é a ausência da fé, é uma fé pequena. Por isso nós temos que pedir para Deus, Deus, aumenta-nos a fé. Não os discípulos eles estavam ali para que der e vier. Quando Jesus chega para eles e eles perguntam para Jesus, olha, quantas vezes nós precisamos perdoar o nosso irmão? Ele fala 70 vezes 7. Os discípulos olham assim e falam, ai Senhor, acrescenta-nos. Eu não vou dar conta disso não. Às vezes você está lá naquela ansiedade, não, você fala, aí pastor, parece que eu não vou dar conta disso. Ele fala para Deus, acrescenta a minha fé. Porque às vezes, irmão, não é falta de fé, é uma fé pequena que você está tendo no momento, por causa da circunstância, por causa da ocasião. Fala para Deus para mudar essa ansiedade. Senhor, acrescenta a fé. Você vai ver que vai clarear a sua mente, vai clarear o seu entusiasmo. Quinto argumento, a ansiedade desnecessária. Versículo 32 diz assim: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, irmãos, Deus ele conhece a sua necessidade. Ela conhece a sua necessidade antes de que nós venhamos a pedir para Ele. Pastor, me prova biblicamente isso. Eu uso um exemplo aqui que é formidável, que Deus ele clareou na minha mente um dia que eu falei, é nada. Tem hora que o Espírito Santo de Deus revela umas coisas para a gente, assim, irmão, que você fala, isso foi de Deus, eu nem pensando toda a minha vida eu ia descobrir um negócio desse. O que é, pastor? Zaqueu. Quando Jesus estava passando, estava a multidão, o que Zaqueu ele precisava? De algo para subir. Tinha escada lá? Não. Tinha um prédio lá? Não. Tinha o quê? Um sicômoro. Uma árvore. Quanto tempo atrás Deus proveu aquela árvore para Zaqueu subir? Ela apareceu do nada ali? Não. Quanto tempo demora uma árvore para crescer? Bom, tem uma lá em casa, na frente de casa que eu estou aguando, ela faz tempo para ela crescer, a bichinha demora, hein? Ela faz uns anos já, hein? Mas Deus colocou uma árvore lá naquele lugar. Na hora que Zaqueu passasse, Jesus passasse, Zaqueu pudesse subir. Quanto tempo atrás Deus já estava cuidando de Zaqueu? Zaqueu nem imaginava. Zaqueu estava lá como líder dos cobradores de impostos. Mas Deus já estava fazendo. Por quê? Porque tem uma hora certa. Fala comigo, tem uma hora certa, tem um momento certo, tem uma ocasião certa com as pessoas certas. Mas Deus já está provendo. Deus já está provendo. Deus está provendo na sua vida, irmão.
E é isso que nós temos que saber. Antes de nós pedirmos, Deus já sabia. Irmão, 1 ano e meio atrás eu sabia que eu ia escorar no carro do homem lá? Não sabia. O rapaz não sabia. O dinheiro já estava lá na conta. Está vendo como que Deus ele vai cuidando de todas as coisas? E se você for puxar o seu histórico aí com Deus, você vai ver que Deus já proveu muita coisa para você há muito tempo atrás e que hoje só que você sabia que você ia precisar daquilo. Não é não? Deus é assim. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares. Não, ele não está preso ao tempo. Ele não está preso às situações do mundo. E ele conhece o seu coração. Ele conhece as nossas necessidades. Sexto argumento. Vou te falar uma coisa. Não antecipe o sofrimento. Ele diz assim no verso 34, olha só: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que ele está falando aqui? Cada dia já tem o seu próprio mal, irmão. Ou seja, a ansiedade é se sofrer hoje e sofrer amanhã de novo. Você sofre 2 vezes. Então, irmãos, não antecipe o sofrimento. Pastor, mas como ser curado da ansiedade? Salmo 107, verso 19. Aleluia. Salmo 107, verso 19. Abre aí, não. Salmo 107. Abre aí na sua Bíblia, anota, arrisca. Coloca um post-it. Copia e cola na porta da geladeira. Pastor, como nos livrar da ansiedade? Como ser curado da ansiedade? Salmo 107, verso 19. Vamos ler juntos isso aqui? Já abriu aí na sua Bíblia? Você risca aí. Vamos ler juntos? Então, chamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas... Põe o 20 aí, não, Márcio, por favor. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da... Sabe o que acontece, irmãos? Deus envia a sua palavra, e a palavra é que cura, porque a palavra é o verbo. O verbo é Jesus. A palavra, ela cura. Jesus cura. Segundo lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar. Clame a Ele, Ele vai enviar uma palavra. Ele envia a providência, Ele envia Jesus. Segundo lugar, priorize o reino. Fala comigo assim: priorize o reino. Porque ele diz lá no Mateus 6, deixa eu voltar para Mateus. Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, o reino, ele é senhorio. Quando nós estamos buscando o reino de Deus, Jesus é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso supridor. Você tem que reconhecer Ele como Senhor, como o seu Senhor. Tinha uma mulher samaritana. Na verdade, ela era cirofenícia. Ela não era judia. Alguns dias atrás, tinha um judeu clamando Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que acontece? Meu filho está doente. Jesus curou o filho dele. Ele era judeu. Aí chega aquela mulher cirofenícia com a mesma história para Jesus. Não sei se ela ouviu em algum lugar, mas ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus dá atenção para ela? Não. Chega uma hora que os discípulos olham para Jesus e falam: mestre, despede-a, está ficando chato. Já fazem dias que ela está atrás de nós gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está todo mundo vendo. Despede-a. Os discípulos falaram isso para Jesus: despede-a. E aí Jesus vê essa mulher, chega até ela e fala assim: não é certo que eu dê o pão dos filhos dos cachorrinhos, porque ela não era judia, ela era gentil. Ou seja, Jesus ele ainda não tinha aberto a porta da graça. Jesus tinha vindo para os seus eram quem? Os judeus. E ali naquele momento, irmão, sabe o que acontece? Um ato de fé, um ato de reconhecimento, que muda toda a história. Foi um dos primeiros momentos que Jesus ele abre a graça no gentil. Qual que é a pergunta? Você quer ter uma resposta, você tem que ter uma pergunta. A pergunta é: o que abriu essa porta? Porque Jesus há poucos minutos, poucos instantes tinha falado: não tem nada a ver com isso. Eu tenho um foco, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, e é esse. Não tem nada a ver com isso. Mas aí aquela mulher, ela diz uma palavra, com fé. Ela disse assim: ó, Senhor. Ela disse assim: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Da mesa de quem? Aquela mulher, naquele momento, ela reconhece Jesus como Senhor. Ela abre a porta da graça. Ela nem imaginava. Mas aquele momento, irmãos, foi o primeiro instante em que a graça de Deus ela foi manifesta sobre o gentil. Pela fé. Pela fé. Vê como é importante ter fé? Acreditar. Que legal, galardoador. E aí quando ela fala assim, Jesus olha para ela e fala: nunca vi uma fé desse jeito. Não tinha visto ainda. Engraçado que Jesus ele olha para ela e fala assim: vai, a tua filha está desendemoniada? Não. Ele fala assim: está curada, está sarada. Grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou curada. O mundo espiritual mudou. E aqui fala sobre reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, conheça Ele como Senhor. Busque, faça o reino de Deus. Busque as coisas de Deus. Busque e fale: Jesus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Toma conta, Pai. Isso vira uma chave, irmão, muda tudo. Muda o mundo espiritual, muda. Sabe o que acontece a partir desse momento? A contagem do tempo para a volta de Jesus. E quando ele abre para aquela mulher e ela recebe a Jesus como Senhor, e
e ela não é judia, ela é um gentil, aquele momento ali, Deus abre a porta da graça para todos os gentios. Por que a gente prega o Evangelho? Por que a gente fala sobre o reino de Deus? Por que a gente fala que Jesus ele salva? E a gente fala, olha, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor? Por que a gente fala isso? Porque na palavra do Senhor ela diz assim que quando passar o último gentil pela porta da graça, o Senhor ele volta. Porque quando essa mulher ela abre a porta da graça, Jesus ele abre a porta da graça, da salvação para ela, porque ela reconhece ele como Senhor, ele tem que abrir para todo gentil que vai vir. Então todo gentil dessa terra vai ter uma oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor. E quando passar o último gentil, acha lá o versículo, Márcio. Quando passar o último gentil pela porta da graça, sabe o que vai acontecer? Começa a contagem do tempo novamente. Porque o tempo da vinda do Senhor ele parou. Porque segundo a escatologia, Jesus ele tinha que ter voltado 7 anos depois do arrebatamento, que ele teve a ascensão de Jesus. Segundo as 70 semanas de Daniel. Então falta só uma semana de ano. Isso da escatologia com a gente sabe disso. Falta uma semana de ano, ou seja, são 7 anos que faltam. E aí parou a contagem. Por quê? Porque tem que passar o último gentil por essa porta da graça. E é por isso, irmãos, que a gente prega esse Jesus, fala desse novo caminho, para todo gentil, para ele aceitar Jesus, para que logo o nosso Pai ele volte. Para que ele volte. Olha só, Filipenses 4,6 fala assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Irmãos, a oração ela não informa Deus, ela trata o nosso coração. Olha a Deus, busque a Deus, fale com Deus. O salmista mesmo, lá no Salmo 142, ele fala sobre derramar perante Deus a nossa queixa. E o salmista sabia bem o que ele estava fazendo. Então, irmãos, não tem vida sem ansiedade. Existe ansiedade sem tratamento. Então, seja um ansioso crente, mas consciente, tratado por Deus, dependente da graça de Deus. Ou seja, fica calmo. Deus é Pai, Jesus é Senhor, e o Espírito Santo ele cuida de você. Amém? Glória a Deus. E ele está cuidando. E isso aqui não é o fim. E isso vai passar. Vai passar. Fica ansioso. Vai passar. Uma hora passa. É aquela história do rei. Você lembra a história do rei? O rei estava muito... Ele pediu para os artesãos fazer uma coroa, e na coroa colocar escrito assim na coroa, quando ele olhasse no espelho, ele visse, se ele estivesse alegre, ele voltasse para a realidade, ou se ele estivesse muito triste, ele voltasse para a realidade também. E lá estava escrito assim, vai passar. Tantos momentos de alegria vai passar, mas também os momentos de tristeza não vai passar. Aquele momento de vai passar. Daqui a pouco passa. O que nós precisamos? Permanecermos firmes no Senhor, na graça dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ser ansioso, seja um ansioso crente, né? Deus está cuidando. Deus está te abençoando.